Tema tenso, viu? Tenso, eu diria. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você que está chegando agora ao quê? A se inscrever neste modesto canal, tocar na notificação para sempre que tiver conteúdo novo você ficar sabendo, sem ter muito trabalho. E aproveita, vê o vídeo até o fim, aí quando chegar lá no final, dá o like, dá o dislike, no meio do caminho você comenta, compartilha o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp. Porque tá na hora da gente falar o quê? De Flamengo e alguns rótulos. E talvez isso sirva para outros clubes, inclusive para o seu, porque o Flamengo continua sendo muito cobrado, muito pressionado pelo seu torcedor. Uma pressão que às vezes é exacerbada, desproporcional, cruel e que passa de algumas linhas. E aí, especificamente, a pressão de olhar para o clube e deturpar um pouco a sua história. Quem nunca ouviu, e se você não ouviu, ouça um pouco aqui, um áudio que viralizou já há algum tempo, mas volta e meia viraliza de novo nas redes sociais, de um torcedor do Flamengo, ou de um suposto torcedor do Flamengo, falando sobre a saudade que ele sente do Flamengo Raiz e do quanto ele gostaria de ver este clube voltar a respeitar a sua origem. E aí o áudio tem alguns termos que são curiosos, mas o resumo do áudio é: o Flamengo é um time de vagabundo e para voltar a ganhar, esses vagabundos precisam tomar conta do time de novo. Flamengo é tiro, é bandido, é porrada, é facada, é o caralho. Flamengo é isso, nessa porra não, de pagamento em dia, de o caralho. Tem que atrasar essa porra, tem que ser time de vagabundo, treinar na Gávea, no meio da lama, o caralho. Flamengo é isso, nessa porra não que tá aí não, rapaz. Mas a questão é, que visão é essa? Como o torcedor chegou a essa análise? Se o grande Flamengo da história, ou se o Flamengo modelo, o Flamengo vencedor, o Flamengo campeão de Libertadores, o Flamengo campeão do mundo, o Flamengo seguidamente campeão brasileiro, não era formado por um time de vagabundos. Não era um time que tinha descompromisso com a profissão, com o treino, e que simplesmente um time que se reunia e por talento funcionava por osmose. Não, era um time altamente profissional, era um time altamente comprometido de fato, que se entregava, mas que passava longe de ser um time de vagabundo, passava longe de ser um time mau caráter, passava longe de ser um time que joga sujo. Pelo contrário, o Flamengo do Zico foi vítima muitas vezes de jogo sujo, incluindo a final da Libertadores contra o Cobreloa. Inclusive o Zico fala disso abertamente, já cansou de falar que talvez tenha sido o jogo mais difícil da carreira dele, porque o Cobreloa descia o sarrafo no Flamengo, passou muitas vezes do ponto da disputa esportiva e foi para a disputa maldosa. E o Flamengo na bola, jogando, escolhendo jogar e sendo o melhor time, ganhou do Cobreloa. E jogando bola, na bola, ganhou do Liverpool depois no Mundial. Um Liverpool que teve soberba, que teve muita autoconfiança, que tratou mal o Flamengo, que desconhecia o que era aquele time. Portanto, a história do Flamengo não é uma história de time de vagabundo, de time de mau caráter, de time boleirão. A verdade é que muitos desses torcedores, ou do torcedor que criou esse áudio, daqueles que compartilham concordando com esse áudio, talvez muitos desses tenham se atrelado muito ao time de 2009, um time onde meio que o errado deu certo, ou que a falta de planejamento terminou num título, porque sim, aquele time de 2009, ele não foi pensado para ser campeão brasileiro. Assim, o processo foi meio que aleatório, né? Você traz um Pet de volta já mais veterano e vem para resolver uma dívida que tinha com o Flamengo, não era em tese o melhor Adriano, não era o Adriano no seu auge, mas o Adriano entregou muito naquele ano, fora outros jogadores, Zé Roberto, Juan, caras que tinham o desempenho questionável e que de fato jogaram e foram muito importantes para aquele título. Mas não dá para falar que o Flamengo era o favorito para aquele campeonato, não dá para falar que o planejamento foi feito para que o Flamengo fosse o campeão, teve troca de treinador, o Andrade assume sem ser uma unanimidade e muitas vezes precisando da ajuda dos jogadores para fazer uma gerência comunitária ali
e resultar num time competitivo e que dá uma arrancada impressionante, foi o campeonato de pontos corridos mais aleatório que a gente teve até hoje. E sim, alguns jogadores ali tinham essa imagem, esse rótulo do boleirão, do jogador às vezes que o talento fala mais alto do que o treino ou do que o compromisso. Enfim, você tinha ali vários perfis diferentes, mas um time cheio de estereótipos, né? E aqui eu não tô falando que ninguém era isso ou que era aquilo, mas a imagem que talvez o torcedor médio tenha era de um time formado por perfis, entre aspas, que se enquadram nisso que o torcedor fala no áudio, né? Do time raiz, enfim, do time boleirão. Quando, na verdade, não era bem assim, né? Quando, na verdade, você tinha, pelo menos à época, um goleiro Bruno que estava entre os melhores do país e que era altamente profissional, que ainda não tinha no seu currículo, na sua biografia, o que viria a acontecer depois e que, inclusive, o levou à prisão. Você não tinha ainda um Adriano com tantos arranhões seguidos na sua biografia. Ali de fato tivemos uma das melhores versões do Adriano. O Pet nunca foi um cara pouco profissional, pelo contrário, ele podia ser um cara polêmico, ele podia ser um cara que questionava, que às vezes tumultuava, mas nunca deixou de ser compromissado. Ronaldo Angelini nem se fala. O que falar dos laterais? Assim, o Juan pode também ser um cara polêmico, mas é altamente profissional. Léo Moura, a mesma coisa, e assim como outros daquele elenco. Então até a visão daquele time é uma visão um pouquinho deturpada. E toda vez que você vai para estereótipos, você corre um grande risco. E o problema é você pegar esse estereótipo, que nem naquele recorte é tão verdadeiro assim, e transformar como se fosse a imagem e semelhança do clube inteiro. Como se o Flamengo fosse isso, quando na verdade não é. O maior ídolo da história deste clube passa longe de ter esse espírito vagabundo, mau caráter e pouco profissional. Pelo contrário, o Zico é um exemplo de retidão, de profissionalismo e de caráter. Tudo isso aliado a um talento raríssimo. Portanto, essa história e passar isso para frente é muito perigoso, porque cria essa imagem de que o time de hoje, ele é profissional demais, é Nutella demais, é mimimi demais, é um time de pouca entrega, é um time que não põe as suas credenciais na mesa e que não consegue de fato colocar o adversário na parede. Isso não é verdade. É muito mais fácil ganhar sendo profissional e correto do que o contrário. E isso vale para o Flamengo e vale para qualquer outro time. Muito obrigado então a você que ficou até aqui, hein? Até o final do vídeo. Agora sim, você pode dar o like, pode dar o dislike, comentar, compartilhar nosso conteúdo por aí. Se inscreva no canal, toque na notificação e volte sempre, vai ser muito bem-vindo. Beleza? Tamo junto, é nóis, um abraço, valeu, tchau.